Muito bem, estamos gravando. Então, na aula passada a gente discutiu os fatores intrínsecos, né? E nessa aula nós vamos falar sobre os fatores extrínsecos, né? Esses fatores extrínsecos, eles estariam relacionados ao ambiente. Então, nós temos a temperatura, a umidade relativa do ambiente, a composição atmosférica, a presença de aditivos nos alimentos. E, além disso, hoje nós vamos falar sobre os fatores implícitos que estão relacionados pela interação entre os micro-organismos, que também vão interferir no crescimento deles, vão interferir de forma negativa ou positiva no crescimento dos micro-organismos. Então, vamos começar falando sobre os fatores extrínsecos aqui. Deixa eu chegar até a tela. Então, é muita coisa, é verdade. Fatores extrínsecos, pessoal. Tá? Então, vamos falar dos fatores extrínsecos. Então, esses fatores extrínsecos, o primeiro fator que nós vamos usar para controlar o crescimento dos micro-organismos, né, que eu acho que é um dos fatores mais que é utilizado em muitos dos alimentos, né, que é o uso da temperatura. Então, nós trabalharmos com temperaturas elevadas ou temperaturas baixas vão interferir no crescimento dos micro-organismos. Pessoal, deixa eu fechar a porta aqui. Minha esposa chegou e minha cachorrinha fica louca quando chega latindo. Então, a temperatura, se a gente aquecer um alimento, né, nós podemos... Tá, minha esposa chegou e espera um pouquinho, tá, pessoal? Tá. O cachorro aqui tá doido. Então, se nós podemos aquecer o alimento, né, para reduzir a carga microbiana, então destruir os micro-organismos, ou nós podemos refrigerar os alimentos, né? E também é uma forma de trabalhar com a temperatura para inibir o crescimento. E esse princípio, ele tem como base do controle dos micro-organismos, porque os micro-organismos, eles têm temperaturas ótimas. A gente discutiu isso em microbiologia geral, a gente viu essa questão dos grupos dos micro-organismos, e os micro-organismos possuem faixas de temperaturas nos quais eles são mais adaptados. Tá? Então, nós temos micro-organismos que são micro-organismos mesófilos, que eles são capazes de crescer a temperatura ambiente. Então, a maioria dos micro-organismos deteriorantes que ocorrem no alimento, ou até muitas vezes os micro-organismos patogênicos, eles são micro-organismos mesófilos. Então, se nós adotarmos estratégias de colocar o micro-organismo numa condição de temperaturas mais elevadas, ou uma condição de uma temperatura mais baixa, isso vai fazer com que o micro-organismo não consiga sobreviver naquela condição. Então, eu queria ver se vocês já conhecem alguns mecanismos que a gente utiliza para controlar o crescimento dos micro-organismos usando temperatura. O que vocês conseguem me citar, por exemplo? Patrícia, Maria? Como assim, professor? Mecanismos para controlar o crescimento dos micro-organismos. Você já ouviu falar em pasteurização do leite? Sim, professor, sim. Pois é. Pasteurização do leite, ela é um método no qual nós vamos aquecer o leite, né? Não só o leite, na verdade, vários alimentos a gente pode pasteurizar. Mas nós vamos colocar esse alimento numa temperatura em torno de 60 graus Celsius. Isso vai fazer com que todos os micro-organismos que são mesófilos acabem morrendo, né? Então, a gente vai, pelo método de pasteurização, né? Então, matar todos os micro-organismos mesófilos. Pode ocorrer, aí a frequência é muito menor, de ter micro-organismos com endosporos, né? Então, esse é um problema da pasteurização, que ele não destrói os endosporos presentes no leite, né? Que alguns grupos de micro-organismos, mesmo sendo mesófilos, eles formam endosporos,
e o método de pasteurização acaba não destruindo os erosporos desses micro-organismos, por isso que o tempo de validade de um leite pasteurizado é muito menor que o do leite que passou por um processo UHT, no qual, no processo UHT, nós temos um aquecimento alto do leite, da temperatura, acima de 100 graus, né, por um período muito curto de tempo, e depois um resfriamento muito rápido da temperatura. E isso faz com que todas as estruturas, tanto de resistência quanto vegetativas dos micro-organismos, acabam sendo destruídas. E isso aí provoca a esterilização, que é chamada de esterilização industrial do leite. Tá? A Patrícia falou também do resfriamento, né? Então, nós podemos resfriar os alimentos também. Nós podemos colocar um alimento numa condição de refrigeração. Então, quando nós refrigeramos o alimento, nós colocamos o alimento numa condição também que os micro-organismos mesofílicos, mesófilos, eles não conseguem se desenvolver. Né? Então, eles não conseguem sobreviver àquela condição de temperatura de 5, 2 graus. O branqueamento ele é uma técnica de inativação de enzimas. Né? Então, a técnica de aquecimento, o objetivo dela, o objetivo principal, não seria o controle de micro-organismos, mas pelo método de branqueamento, como nós aquecemos o alimento por um determinado tempo, pode ter sim um efeito na redução de micro-organismos. Mas o objetivo específico do branqueamento é inativar enzimas presentes no alimento e, com isso, evitando o processo de deterioração. O branqueamento trata-se de uma técnica de conservação de alimentos que baseia-se na aplicação de calor e de inativar enzimas. Usado para prevenir o escurecimento enzimático de frutas e hortaliças durante o armazenamento destes. Entendendo? O bom é que você não precisa nem se dar o trabalho de explicar, né, professor? Ai, que massa! É que eu uso um celular para gravar, para com webcam. Hã? Pois é, depois disso que não escuta a gente. Ai, que massa! Bom, então tá. Vocês têm a resposta. Então, o método de branqueamento serve para inativar enzimas do alimento, né? Tu pode sim ter um efeito de redução da carga microbiana pelo processo de branqueamento, por esse processo de aquecimento e resfriamento. Mas o objetivo não é para controle de micro-organismo. Tu pode ter um efeito acessório, um plus, assim, um efeito um pouquinho a mais. E dependendo da técnica, tu não consegue destruir, porque não fica, no método de branqueamento ele não fica tanto tempo assim na temperatura em aquecimento para conseguir destruir tantos micro-organismos. Mas tem esse efeito indireto também, tá? Mas o principal objetivo é inativar enzimas do alimento, tá? Qual é o problema desses métodos, tá? De aquecimento e resfriamento? É que existem micro-organismos e existem estruturas de micro-organismos que acabam tolerando essas condições maiores de temperatura. Então, existem micro-organismos que são os psicrófilos. Nós temos aqui o nosso amiguinho psicrófilo aqui, ó, que eles conseguem viver ou tolerar, aí muda a classificação, a gente vai falar um pouquinho disso daqui um pouquinho, mas muda a classificação deles, mas são micro-organismos que vivem num ambiente mais refrigerado, mais frio. Então, eles têm condições de adaptação a sobreviver a temperaturas mais frias. Então, quando nós resfriamos um alimento, podemos pensar numa carne, essa carne se mantém refrigerada, ainda existe o risco de crescer micro-organismos psicrófilos, tá? Ou psicrófilos, porque eles têm condições, principalmente numa adaptação de membrana, que eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho, que eles conseguem sobreviver a essas temperaturas mais baixas. Então, se nós resfriarmos um alimento, a maior parte dos micro-organismos deteriorantes e patogênicos, eles não vão ter condições de se desenvolver e sobreviver numa condição fria. Mas alguns micro-organismos psicrófilos podem sobreviver. Como eu falei antes, o mesmo vai acontecer em temperaturas mais elevadas.
nessas temperaturas mais elevadas, estruturas de resistência, como os endosporos, e também existem grupos de micro-organismos termófilos, que não são tão frequentes, mas podem ocorrer, que podem estar contaminando aquele alimento e sobreviver a um processo de pasteurização. Claro que nós vamos utilizar, então, outros processos, por exemplo, o UHT, no qual nós vamos fazer esse choque térmico, né? Nós vamos jogar uma temperatura próxima, acima de 100 graus, depois nós vamos resfriar com uma temperatura muito baixa, e essa diferença de temperatura, do aumento de uma temperatura muito grande, e depois de reduzir a temperatura, faz com que todas essas estruturas acabem sendo destruídas, né? Então, o tempo de vida de um alimento que passou por um processo de UHT acaba sendo muito maior. Então, o que acontece com esses micro-organismos? A gente já viu isso na aula de microbiologia geral, mas só relembrando. Quando nós temos todos os micro-organismos, eles vão ter uma faixa de temperatura ótima. Então, eles têm uma temperatura no qual os micro-organismos vão se desenvolver de forma mais intensa, né? Isso significa dizer que todos os processos metabólicos que esses micro-organismos realizam vão estar na sua maior taxa, na sua maior velocidade de reações enzimáticas. Então, o metabolismo do micro-organismo vai ser mais intenso dentro da temperatura ótima. Isso faz com que, quando nós estamos na temperatura ótima, os micro-organismos cresçam de forma exponencial, né, numa taxa bem elevada, né? Então eles vão crescer de forma muito rápida. Nessa condição de temperatura ótima, né? À medida que nós nos afastamos da temperatura ótima e nós colocamos o alimento numa condição de refrigeração, aqueles micro-organismos que não têm mecanismos de adaptação, eles vão sofrer primeiro uma redução nessa velocidade de divisão celular, né? Então, eles vão se dividir de forma mais lenta, né? Então, a taxa, as velocidades de divisão vão ser menores, e também vai existir um processo que é chamado de gelificação da membrana plasmática. A membrana plasmática, a gente lembra que a membrana plasmática é uma membrana fluida. Lembre-se de um videozinho que eu deixei para você assistir na aula de microbiologia geral, que mostra a consistência da membrana, né, que ela é fluida, assim, né? Mas, quando nós diminuímos a temperatura do ambiente, nós colocamos o alimento numa condição de uma menor temperatura, os fosfolipídios presentes na membrana, eles tendem a ficar mais próximos. Então, diminui a distância entre eles. Então, aqui nós temos uma condição no qual o fosfolipídio ele está mais afastado, né? Ele é menos organizado, né? Então ele dá essa ideia de que é uma consistência fluida, né? Então os fosfolipídios eles estão numa distância que dá essa fluidez para a membrana. Já numa temperatura mais baixa, os fosfolipídios acabam ficando numa estrutura mais linear. Ó, percebam que é algo bem linear assim, ó. E um próximo do outro, ó, um fosfolipídio bem próximo do outro. Isso faz com que a membrana fique mais gelificada, ou seja, fica com uma consistência de um gel. Vai chegar a uma determinada temperatura que essa consistência vai ficar tão gelificada que ela vai acabar se rompendo. E aí vai extravasar todo o conteúdo celular e o micro-organismo acaba morrendo. Então, esses micro-organismos que são psicrófilos, eles possuem mecanismos de adaptação a essa condição de frio, né? Então, esses micro-organismos psicrófilos, eles vão mudar a composição de ácidos graxos, eles vão ter uma maior proporção de ácido graxo insaturado, né, nessa membrana, fazendo com que mesmo em condições mais frias, eles consigam manter a fluidez da membrana. E esses processos metabólicos também, eles são mais adaptados, as enzimas dos micro-organismos também são mais adaptadas a terem uma maior eficiência nas reações químicas numa condição mais fria. Então, esses micro-organismos psicrófilos aqui, eles acabam sobrevivendo a essa condição mais fria. Já os mesófilos não têm a mesma constituição genética e não têm as mesmas ferramentas
capacidades fisiológicas de adaptação. Então, eles vão acabar morrendo em temperaturas mais baixas. Entenderam isso, pessoal? Extremófilos, a Patrícia falou aqui, ó. Micro-organismos extremófilos são aqueles micro-organismos que têm essas condições, né? Então, se nós vamos pegar, por exemplo, aqui os hipertermófilos, são esses dois grupos aqui, eles são exemplos de micro-organismos extremófilos, que eles possuem adaptações, principalmente a adaptação da estrutura de membrana, para aguentar temperaturas mais altas. Então, são micro-organismos que têm temperatura ótima de 88 a 106 graus Celsius. Esses micro-organismos, eles vivem, geralmente, eles são encontrados, né, aqueles microvulcões de água quente termal que tem no fundo do oceano, que a água entra em contato com o magma, né, e aí essa água acaba sendo expulsa e formam uma espécie de chaminés, assim. E esses chaminés, como tem uma água quente e tem energia ali dos processos, é um ambiente bem propício para a sobrevivência desses extremófilos, né? Então, esses micro-organismos são utilizados, né, são encontrados nesses ambientes, né? E já existem micro-organismos que são encontrados nos polos, né, no polo norte, no polo sul, no qual eles também têm essas condições de adaptação. Então, micro-organismos extremófilos são esses micro-organismos que vivem em ambientes extremos, né? É legal entender esses extremófilos para poder entender como esses micro-organismos que vivem em condições de refrigeração ou que toleram temperaturas mais altas. E o outro objetivo do uso da temperatura, né, é destruir uma estrutura chamada de endosporo, né, ou endósporo. Tem gente que fala endósporo, tem gente que fala endosporo. Eu falo endosporo. Esses micro-organismos que possuem esses endosporos, eles são micro-organismos que formam esse endosporo com uma estrutura de resistência. E é uma estrutura no qual existe um processo de desidratação, né, no interior da célula, no qual a célula acaba dividindo o DNA acaba ficando preso nessa estrutura, esse DNA multiplicado, né, ele acaba ficando preso nessa estrutura do endosporo, que ele permite que o micro-organismo consiga tolerar temperaturas elevadas, né, e também condições de falta de água. Então, é uma estrutura de resistência do micro-organismo a condições adversas. Isso, quando existem esses micro-organismos formadores de endosporos nos alimentos, acaba sendo um problema, porque essa estrutura desses endosporos acabam não sendo destruídas nos processos de tratamento térmico com temperaturas mais baixas, né, por exemplo, da pasteurização. Então, esse endosporo, que é formado por esses micro-organismos, acaba sobrevivendo, e quando ele encontra uma condição favorável para o desenvolvimento do micro-organismo, ele ocorre a germinação. Lembre-se que a gente estudou o ciclo de germinação do endosporo, né, do desenvolvimento do endosporo na disciplina de microbiologia geral. Esses micro-organismos, eles acabam se desenvolvendo no alimento e acabam degradando de novo, né? Um exemplo desses micro-organismos formadores de endosporos são os lactobacilos, né? Esse lactobacillus, ele é uma bactéria que produz essa estrutura de resistência, né? Então, por isso que o leite pasteurizado, ele vai ter uma vida de prateleira mais curta, porque todos esses lactobacilos presentes e outros micro-organismos produtores de endosporos, eles vão produzir os endosporos não vão ser destruídos, e aí quando a gente coloca numa condição de armazenamento leite, ou até de uma refrigeração, o leite acaba se deteriorando mais rápido, porque esses lactobacilos acabam se dividindo dentro do leite, né? E aí provoca a deterioração do leite. Outra coisa também que eu não vou entrar em muitos detalhes na aula de hoje, porque a gente vai estudar isso tanto em aula prática, na nossa primeira prática, quando a gente for falar sobre destruição, sobre falar de controle de mesófilos. A gente vai fazer
calcular esses parâmetros de morte térmica. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes hoje. Mas só que, como é que a gente trabalha com esse conhecimento de temperatura? Existe um conjunto de análises que são feitas em laboratório para estimar parâmetros no qual a gente consegue preditar, né, prever como é que vai ser o comportamento do micro-organismo e se a gente consegue controlar o crescimento do micro-organismo. Então, a gente vai ver esse conteúdo com mais detalhes quando for falar de controle de crescimento microbiano, mas eu quero que você só, nessa aula, conheçam que existem esse parâmetro, né, esses parâmetros de morte térmica, e que existem parâmetros que são calculados que a gente vai conseguir determinar como vai se dar esse comportamento de morte térmica dos micro-organismos. Então, a gente consegue comparar diferentes micro-organismos, determinando o tempo de redução decimal, que é o fator D, o tempo de destruição térmica, que é o fator Z, e determinando a constante de velocidade de destruição. Então, é um conjunto de parâmetros que a gente consegue medir o quanto que os micro-organismos estão morrendo numa determinada temperatura. Então, nós podemos montar experimentos e testar diferentes temperaturas de esterilização para ver qual é a temperatura ideal de esterilização ou de pasteurização para um determinado alimento, para um determinado grupo de micro-organismos. Então, a gente consegue fazer esse experimento estudando diferentes condições de temperatura e podemos comparar tanto o mesmo micro-organismo quanto micro-organismos diferentes, tá? Eu não vou entrar com detalhes nisso, porque eu preciso de praticamente uma tarde inteira para falar desses parâmetros, e nós vamos fazer uma aula prática no retorno. Nossa primeira aula prática vai ser fazer um teste de pasteurização, né? Então, nós vamos pasteurizar leite, e nesse processo de pasteurização do leite, nós vamos comparar diferentes temperaturas para controlar micro-organismos mesófilos no leite. Então, nós vamos fazer um processo de pasteurização a 60 graus, a 20 graus e a 20 graus não, uma temperatura ambiente, né? A temperatura ambiente, talvez 30 graus. Tem que pensar ainda nas faixas de temperatura. É que eu já fiz uma vez isso e a temperatura intermediária ficou muito alta e eu não consegui fazer a comparação entre as três. Então, eu tenho que pensar numa temperatura intermediária que possa reduzir, mas não vá matar todos. Então, eu não vou entrar em detalhes com isso. Hoje eu quero saber que vocês entendam que a temperatura vai ser um parâmetro, então, que nós vamos utilizar para determinar esses parâmetros de morte térmica, no qual nós vamos comparar sistemas de pasteurização, sistemas de controle de micro-organismos por temperatura, tá? Então, hoje eu quero que vocês entendam que existe isso, tá? E aí, na nossa aula de controle de micro-organismos, nós vamos estudar isso com calma e nós vamos fazer a parte prática dele em laboratório, tá? Temperatura. Outro parâmetro extrínseco que é utilizado é a umidade relativa do ar. Então, a umidade relativa do ar, ela me indica o quanto de umidade que existe na atmosfera. Então, qual o percentual de água que tem na atmosfera? Quanto mais úmida a atmosfera, maior a umidade relativa. Você já deve ter percebido isso, por exemplo, em dias frios, no qual ocorreu uma chuva, e vocês podem ver a formação de nevoeiros, por exemplo. Quando vocês vão para Urupema no inverno e vocês estão subindo a serra e vocês vão olhar para o lado, existe uma grande formação de nevoeiro, né? Isso ocorre porque a temperatura fria diminui a capacidade de saturação de água do ar e o ar acaba se saturando mais rápido. Precisa uma menor quantidade de moléculas de água por volume de ar para que ele fique saturado. Vocês devem ter visto isso também depois de tomar um banho quente, né? Vocês olham assim, um banho quente, fica aquele vapor de água no ar. Isso aí é um ambiente que ele está saturado, está com 100%, umidade acima de 100% não, mas com uma umidade do ar de 100%, né? Então, nós estamos com um ambiente muito saturado de água. E isso faz com que ele, quando encoste em superfícies, né? E principalmente se essa superfície tem uma temperatura mais baixa,
a água começa a se condensar nessa superfície mais fria. Então, vocês devem ter visto isso ocorrer em dias que ocorreu uma chuva, né, e um dia anterior, e nos outros, uma chuva no ambiente frio, e no outro dia houve um dia mais quente, né, e vocês vão ver que a parede da casa de vocês começa a suar, tá? Isso está relacionado à umidade do ar. E a umidade do ar, ela é muito utilizada para fazer o controle de crescimento de micro-organismos. Por quê? Numa condição de umidade do ar mais elevada, né, quando eu tenho uma maior umidade do ar, essa umidade entra em contato com o alimento, né, e essa água que está presente de forma saturada no ar acaba sendo absorvida pelo alimento. Então, ele torna o alimento mais úmido, né? Mas o mesmo princípio, o mesmo processo, nós podemos adotar para retirar a umidade do alimento. Se nós estamos numa condição onde existe um ar seco, ou seja, com uma baixa umidade do ar, isso vai fazer com que o meu alimento perca água do interior do alimento, ou seja, perca aquela água livre disponível, ele vai perder essa água para o ambiente, porque o ambiente está com uma umidade mais seca. Então, essa água vai sair de um lugar de maior umidade para um lugar de menor umidade. Isso é um movimento natural, normal que a água faz, tá? Então, o alimento ele vai perder essa quantidade de água livre no interior dele. Então, se nós usarmos equipamentos para fazer dissecação, por exemplo, no qual nós vamos utilizar fluxos de ar quente e temperatura mais elevada, esse fluxo de ar quente vai continuamente retirando essa água presente no alimento, fazendo com que esse alimento acabe ficando desidratado. Tá? Isso ocorre nos processos de desidratação. Então, quando nós desidratamos um alimento, ele não é apenas um fator de temperatura, é um fator de temperatura associado a baixa umidade. Então, é um ar quente e seco que passa sobre o alimento, fazendo com que ele perca continuamente a água no interior dele. Então, ele acabe se dessecando. Tá? E, então, se a gente diz que essa umidade relativa, ela vai retirar a água livre do alimento, a gente pode inferir que se o alimento está perdendo água livre, ele vai diminuir a atividade da água, né? Então, a umidade relativa, ela vai ajudar a regular a umidade no interior do alimento. Entenderam isso? Porque ele vai estar ou ganhando ou perdendo água livre. Entenderam, pessoal? Tá. Então, por isso que nos processos de secação, a gente vai utilizar tanto temperatura quente quanto o fluxo de ar para observar essa questão da atividade da água. Outro parâmetro também que nós vamos usar, que é um outro parâmetro extrínseco, é a atmosfera gasosa. E eu mandei um videozinho para vocês do Rogério. O Rogério, ele tem o doutorado dele em estudar exatamente isso. Ele fez o mestrado e doutorado dele estudando a composição do ar e o controle da atmosfera em frutos de maçã, para ver como ocorre o processo, tanto o processo de deterioração, então, a qualidade do fruto. Então, ele avalia esse processo de uma forma muito mais ampla, né? Porque na fruticultura, o uso de câmaras frias com atmosfera controlada é muito comum para que possa preservar o alimento por mais tempo e aqueles frutos que são climatéricos, eles possam continuar o seu processo de maturação dentro da câmara fria de forma controlada. Então, isso permite que a gente consiga armazenar um alimento, né, armazenar um fruto, e esse fruto ser comercializado em períodos com maior preço, por exemplo, um período de entre safra.
no qual tem pouca maçã disponível no mercado, né? Ou que ele realize os processos de maturação do fruto nessas condições de atmosfera controlada. Mas essa atmosfera controlada, além de fazer isso, de dar essas condições de maturação do fruto, eles inibem o crescimento dos micro-organismos, né? Então, o Rogério ele falou no vídeo que a atmosfera controlada vai controlar o aparecimento de podridões, né? Então, quando vocês ouviram falar em podridões em frutos, é uma forma de falar de decompositores, tá? Os agrônomos chamam de podridões. O pessoal da área de alimentos fala de decompositores, tá? E os microbiologistas falam dos dois, tá bom? Então, podridões e decompositores são a mesma coisa, são os mesmos grupos de micro-organismos. E quando a gente vai mexer nessa composição atmosférica, a gente vai mudar proporções dos componentes do ar, né? Então, o nosso ar, o ar atmosférico, ele tem 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Então, se nós mudarmos essas proporções de oxigênio, nitrogênio ou de outros gases, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, isso vai fazer com que essa condição seja uma barreira para o crescimento de alguns grupos de micro-organismos. Então, esses micro-organismos que são decompositores de frutos, né, por exemplo, um botrytis, eles são micro-organismos aeróbicos, e eles têm essa específica condição de crescimento da composição do ar. Já o alimento, o fruto, ele não vai ter nenhum prejuízo se ele tiver numa condição de atmosfera diferente daquela ideal para o crescimento do micro-organismo. Então, se nós mudarmos, por exemplo, a proporção de CO2 presente no ar, ou mudarmos a proporção de nitrogênio presente no ar, isso faz com que mude essas relações percentuais de oxigênio, nitrogênio, CO2, né? CO2, nitrogênio e etilênio são os principais parâmetros que são mexidos, tá? Então, quando a gente muda essas proporções, isso faz com que a condição de crescimento na câmara fria, ela fique uma condição desfavorável. E aí, percebam, é uma câmara fria, ou seja, a gente está trabalhando com dois parâmetros. A gente vai colocar o alimento numa temperatura baixa e numa condição atmosférica que não vai favorecer o crescimento do micro-organismo. Então, aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Eu não trouxe a carne? Não. Mas aqui eu tenho, por exemplo, um exemplo de aqui nós temos mandioca, né, armazenada em duas condições. Isso aqui é um trabalho do artigo da internet, eu acabei esquecendo de botar a referência. No qual foi mantido o alimento em duas condições de temperatura, a 10 graus e a 25 graus Celsius. Então, e a gente percebe aqui nós temos o tempo, né, que foi mantido esses alimentos, e também a condição que ele estava armazenado. Então, aqui nós temos um alimento a vácuo, nós temos aqui um alimento que ele está simplesmente fechado, né? E aqui nós temos um alimento que ele está simplesmente uma embalagem plástica com um filme plástico. Isso aqui simula as condições as condições de crescimento e também as condições atmosféricas, né? Então, se o alimento ele fica numa condição a vácuo, numa embalagem a vácuo, ele consegue se preservar por mais tempo se a gente comparar o alimento que estava numa condição não a vácuo, né? Então, aquele alimento que está numa condição no qual a atmosfera é fechada, é controlada, sem oxigênio, sem ar dentro, né? Ele consegue se preservar por mais tempo. Aqui nós temos uma condição que, mesmo sendo fechada, ela é uma condição no qual o micro-organismo vai estar produzindo CO2 e esse CO2 vai ficar preso ali dentro. Então, porque aqui nós temos perda de ar também, porque não temos uma vedação perfeita nessas condições, é só passar um filme plástico por cima. Então, nessa condição aqui, a gente observa que as duas condições de armazenamento, no qual nós trabalhamos com a atmosfera,
eles preservaram o alimento por muito mais tempo do que aquela condição no qual nós não trabalhamos com a composição da atmosfera. E aqui nós temos a temperatura, né? Na temperatura mais quente, o alimento ele dura por um menor período de tempo, né? Mas ele ainda tem um período maior de durabilidade do que aquele alimento que é mantido apenas numa condição de um filme plástico. Nós temos pegado o alimento e enrolado ele num filme, uma coisa assim, tá? Que não dá uma garantia de controle atmosférico. Então, isso mostra que à medida que a gente controlar a atmosfera, nós conseguimos inibir o crescimento dos micro-organismos. Né? Nós conseguimos controlar o crescimento dos micro-organismos. Nós tiramos aquela condição ótima de crescimento deles. Tá? Então, a gente consegue trabalhar, por exemplo, com controle de CO2, né? Então, nós podemos mudar a proporção de CO2, o percentual de CO2 na atmosfera que a gente está trabalhando, né? Mas nós podemos também trabalhar com a concentração de nitrogênio e oxigênio, né? Nós também podemos controlar a concentração de enxofre e óxido nitroso também. Então, a adição desses gases na atmosfera faz com que essas proporções mudem, fazendo com que o alimento se preserve por mais tempo, tá? Aqui nós temos um exemplo, então, de uma packing house. Isso aqui é uma imagem da internet, tá? No qual é uma câmara fria e existe o controle da atmosfera, né? Então, existe o controle da atmosfera do interior dessa câmara fria, né? E aí nós podemos armazenar os frutos aqui dentro por um longo período de tempo, tá? Então, essa condição de temperatura controlada, de atmosfera controlada, permite que a gente consiga deixar por mais tempo os alimentos numa condição ideal. Tá? E por fim, com relação a fatores extrínsecos, nós também podemos adicionar substâncias ao alimento. Né? Nós falamos de fatores extrínsecos, que alguns alimentos eles possuem substâncias antimicrobianas, né? Mas nós também, da mesma forma, podemos adicionar substâncias que podem controlar o crescimento do micro-organismo. Isso vocês vão estudar com mais calma, com mais detalhes. Hoje a ideia é só que vocês saibam que isso é um parâmetro extrínseco que vai ajudar no controle, mas nós podemos adicionar acidulantes, reguladores de acidez do alimento, então tornar o alimento mais ácido, né? Com a adição de ácido lático, ácido cítrico no alimento, então diminuir o pH do alimento, nós podemos fazer isso. Então o alimento não necessariamente precisa ser ácido, nós podemos adicionar ácidos no alimento para reduzir a acidez dele. Nós podemos usar substâncias que são conservadoras, né? Então que podem provocar uma redução na população de micro-organismos por diferentes mecanismos, né? Como o uso do ácido acético, acetato de cálcio, niacina, né, que a gente pode, que é um fator antimicrobiano que pode estar no alimento, mas existe o produto comercial que nós podemos adicionar no alimento como conservante do alimento, e isso faz com que os micro-organismos acabem não sobrevivendo a essas condições e acabem morrendo. Cada produto desses vai ter um mecanismo diferente também de ação, né? Alguns vão atuar na estabilidade de membrana, outros podem provocar alterações de oxirredução dentro da célula, então existem diferentes mecanismos, tá? Mas faz parte dos grupos dos conservantes e é uma substância que é utilizada. E também nós temos os sequestrantes, que eles vão formar complexos, né, com metais no interior dentro da célula. Então isso também vai provocar a morte do micro-organismo, tanto pela falta de nutrientes, por esses elementos estarem complexados, quanto pelo, se o micro-organismo absorver alguma substância complexante, essa substância complexante ela vai provocar um desequilíbrio de elementos dentro da célula, ele vai começar a complexar várias substâncias inorgânicas e orgânicas no interior da célula, e o micro-organismo acaba morrendo. Então, essas substâncias que nós vamos, esses aditivos que nós vamos colocar no alimento, eles vão atuar, sim, como inibidores do crescimento. Tá?
E, por fim, nós temos os fatores implícitos. Vocês estão com alguma dúvida dos fatores extrínsecos? Não, prof, por enquanto tô tranquilo. Tudo tranquilo? Tá. Então tá. Então, os fatores implícitos, eles estão relacionados não diretamente com o alimento, mas ele está relacionado com a interação entre micro-organismos. Eu vou fazer duas bactérias aqui. Ó. Isso aqui são duas bactérias, tá? Existem os micro-organismos, eles vivem em interações, né? Então eles podem viver em sinergismo, né? Onde um micro-organismo ajuda no crescimento do outro, ou eles podem viver em antagonismo. Então, quando um micro-organismo inibe o crescimento do outro. Então, essas relações de sinergismo e de antagonismo, eles ajudam também a regular o crescimento dos micro-organismos e podem ajudar na preservação dos alimentos. Então, se nós usarmos, por exemplo, micro-organismos que possuem um efeito sinérgico, dois micro-organismos que eu tenho um micro-organismo que ele produz amilase, né? E ele produz essa enzima amilase. Ele vai quebrar o amido presente no alimento e vai liberar essas moléculas mais simples de glicose para o meio onde está o micro-organismo no alimento. E aí, outros micro-organismos que não têm a condição de degradar o amido, né, não possuem enzima amilase, eles podem sobreviver naquela condição utilizando aquelas glicoses que foram quebradas pelas enzimas desse micro-organismo que possui enzima amilase, e eles podem viver de forma sinérgica, né? Um atuando de forma positiva em relação ao outro, tá? Pode ter provocações de mudanças, por exemplo, tem micro-organismos que podem alterar o pH do meio, né? Então alterar o pH do alimento, produzindo ácido lático. E essa condição de acidez favoreceu o desenvolvimento de outros micro-organismos que se desenvolvem melhor numa condição acidez. Ou ao contrário, o micro-organismo pode tornar menos ácido o alimento e favorecer o crescimento de outros micro-organismos que estão adaptados a uma condição menos ácida, né? Ou, por exemplo, mudar o potencial de oxirredução também, tornar o alimento menos reduzido ou mais oxidado e favorecer determinados grupos, tá? Os efeitos antagônicos é quando um micro-organismo tenta inibir o crescimento do outro. Então, existem competições entre os micro-organismos por sítios de adesão, ou seja, locais onde o micro-organismo vai ficar aderido. Então, isso pode gerar uma certa isso gera competição entre grupos de micro-organismos, né, para quem vai ficar naquele espaço. Pode ter também competição por nutrientes, né, por água, por oxigênio. Então, existem relações antagônicas que um micro-organismo pode inibir o crescimento do outro. Pode ter um micro-organismo produzir substâncias inibidoras, né? Daí nós falamos das bacteriocinas antes. As bacteriocinas se enquadram também como fator implícito, tá? Ela é um fator implícito, na verdade. E essas bacteriocinas podem inibir o crescimento do outro. Por exemplo, nós temos o fator killer que as leveduras têm e que inibem o crescimento de outras leveduras, né? Então, isso é um fator de antagonismo, de competição. E também pode haver mudanças nas condições do meio, né, de pH, atividade da água, estado de oxirredução, no qual o micro-organismo pode não conseguir sobreviver àquelas condições, né? Então, quando quando é feito um iogurte, o iogurte ele torna o leite ácido, né? E aí isso provoca a coagulação da proteína. E o iogurte, ele é mais ácido que o leite. Então, muitos micro-organismos que não estariam no leite, eles acabam não se desenvolvendo de forma adequada no iogurte, porque muda a condição de pH. Isso pode acontecer com queijo também. No momento que a gente coloca o queijo
numa condição que ele é uma condição mais reduzida, né, micro-organismos aeróbicos não se desenvolvem naquele queijo, apenas micro-organismos anaeróbicos ou microaerofílicos, né? Então, tu tem uma seleção, tu tem uma adaptação do meio, né, que foi provocado por micro-organismos, que vai inibir, vai controlar o crescimento de outros. Entenderam isso, pessoal? Maria, Patrícia? Tá. Beleza. Muito bem. Então, a gente viu os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos, tá? Eu só vou tomar um chimarrãozinho que tá me doendo a garganta. Peraí. A gente viu os fatores intrínsecos, os fatores extrínsecos e os implícitos, tá? Só que, não sei se vocês perceberam, muitas vezes eu falei que esses fatores, eles não atuam de forma isolada. Por exemplo, aqui numa câmera fria, nós controlamos a temperatura, nós controlamos a umidade, é monitorada a umidade, e é controlado a composição da atmosfera. Então, não é apenas um parâmetro que a gente utiliza para fazer o controle de micro-organismo. Esses fatores implícitos, extrínsecos e implícitos, eles atuam de forma conjunta, porque é uma condição interna do alimento, né? E é uma condição externa do alimento, e são as relações entre os micro-organismos que vão dizer que se o crescimento dos micro-organismos no alimento vai ser favorecido, ou seja, eu vou ter um aumento de crescimento e possivelmente uma deterioração, ou se eu vou ter uma redução no crescimento e uma possível conservação. Então, nós não podemos adotar apenas uma estratégia para evitar o crescimento dos micro-organismos. Quando a gente fala em preservação e conservação dos alimentos, e isso vocês vão ver ao longo das tecnologias, se adota diferentes estratégias, né? Se adota estratégias de refrigeração, no qual a gente pode mudar a atividade da água, mudar o pH do alimento, pode-se mudar o potencial de oxirredução, pode-se mudar a temperatura do ambiente, pode-se mudar a umidade relativa do ambiente. Então, geralmente se associam vários fatores, fazendo com que os micro-organismos não se desenvolvam, diminuindo a chance que os micro-organismos se desenvolvam, tirando eles de uma condição de crescimento ótimo, tá? Então, quando a gente pensa em controle de crescimento de micro-organismos, a gente tem que entender que não é apenas um fator, né, não é apenas um parâmetro que vai orientar o processo de deterioração e conservação. É um conjunto de fatores, tá? Então, surge aí um conceito, que é o conceito dos obstáculos, tá? Esse conceito de obstáculos, ele foi proposto por Leinster, né? E ele nos diz que nós devemos ter não apenas uma estratégia de conservação, mas nós devemos adotar um conjunto de estratégias para garantir a preservação do alimento, tá? Então, por exemplo, aqui tem 5 exemplos dessa teoria dos obstáculos, no qual, nesse exemplo 1, um determinado alimento, ele está controlando a temperatura, a atividade da água, o pH, o potencial de oxirredução e o uso de conservantes. Então, nessa condição aqui, nós temos uma população de micro-organismos que a temperatura não foi suficiente para controlar o crescimento da população. Quando a gente vê essa linha em saltos aqui, ó, a gente tem que entender que é o micro-organismo, tá? A população dos micro-organismos. Ela continua crescendo, tá? É assim que a gente tem que interpretar. Então, né, utilizando a barreira de temperatura, nós não conseguimos controlar. Se esse alimento tivesse só uma questão de temperatura, muito provavelmente ele iria se deteriorar. Então, é necessário adotar um conjunto de parâmetros. Então, nós vamos utilizar a atividade da água, né, que aí não controlou, mas começou a diminuir a população de micro-organismos. O pH, então, um pH mais ácido, né, um potencial de oxirredução, nós podemos manter o alimento no ambiente
num alimento com uma atividade, um potencial de oxirredução, né, numa condição reduzida, né, e nós vamos adotar, então, o uso de aditivos como conservante do alimento. Então, os micro-organismos aqui, eles diminuíram a sua população e foram barrados, o crescimento dele foi barrado com o uso de conservantes. Já nesse segundo exemplo, nós aumentamos a atividade da água, é um alimento que tem uma maior atividade da água, ele não é suficiente para controlar o crescimento dos micro-organismos, o pH diminuiu um pouco, a condição de oxirredução diminuiu, e, por fim, nós usamos conservantes. Então, esses conservantes que garantiram a qualidade do alimento, garantiram a segurança dele, né? Aqui nós já temos um outro caso que apenas a atividade da água, né, foi suficiente para controlar o crescimento dos micro-organismos. Então, não é necessário adotar outras barreiras, né? Então, nesse caso, não seria necessário, talvez, usar conservantes. Nós podemos ter um alimento ácido, um alimento que está numa condição reduzida, mas apenas a atividade da água, que ele é seco, ele mantém o alimento conservado, né? Então, isso é o exemplo, tipo, dos processos de desidratação aqui, ó, a desidratação de frutos, né? Então, apenas a atividade de água garantiu a redução, né? Trabalhar com o efeito da barreira da atividade de água garantiu a inibição dos micro-organismos. Aqui nessa condição, nós temos os quatro fatores, né? E nenhum deles foi suficiente para controlar o crescimento dos micro-organismos. Por quê? Porque a carga inicial, o número de micro-organismos inicial é muito alto. Então, nós estamos numa condição muito contaminada. Então, nós podemos ter uma alta atividade, temos um pH, um potencial de oxirredução baixo, podemos usar conservantes, mas isso não é suficiente para controlar o crescimento dos micro-organismos. Isso aí já coloca numa condição que talvez é um problema sanitário, um problema higiênico, né? Que existe uma alta contaminação de micro-organismos. Não tem ordem, Patrícia. Aqui é só tá dispondo as barreiras, mas tu não tem uma ordem, é um conjunto, né? A gente tem que pensar que existe um conjunto. Ele dispôs, né, no exemplo em ordem só para ficar mais didático, mas existe, para definir quais são as barreiras, a gente precisa entender qual é o alimento, quais são os micro-organismos que deterioram ele e quais são as condições de ótimo e as condições que o micro-organismo não consegue se desenvolver. E aí nós vamos, entendendo essas características, nós vamos criar essas barreiras, né? Então nós vamos desidratar o alimento, nós vamos aumentar a concentração de sais no alimento ou desidratar, nós podemos alterar o pH, deixar mais ácido ou menos ácido. Então, essas barreiras nós vamos pensando à medida que a gente conhece quais são os deteriorantes e quais são as condições de preservação, tá? Então, essa teoria de barreiras, no exemplo 5 aqui, é uma condição no qual nós temos uma adição de nutrientes, é um alimento muito rico, que possui muitos nutrientes disponíveis, e isso facilita o crescimento dos micro-organismos, né? Então, alimentos que têm, uma composição que existem muitos micro-organismos que conseguem degradar, que conseguem utilizar aqueles nutrientes disponíveis, isso faz com que a população de micro-organismos cresça, e as barreiras podem não ser suficientes para controlar a população de micro-organismos, tá? Então, essa teoria, o conceito de obstáculos, ele serve para a gente entender que não é apenas... pode haver um parâmetro, né, que pode fazer o controle de micro-organismo, mas a gente tem que pensar no quê? Nas características do micro-organismo, na população inicial dos micro-organismos, então existe uma população alta ou baixa, nas características, nos fatores intrínsecos, extrínsecos e explícitos presentes no alimento, e como nós vamos, em conjunto, adotar essas medidas para diminuir
a taxa de crescimento desses micro-organismos no alimento. Então, para a conservação do leite, nós utilizamos temperatura, né, tanto numa etapa de pasteurização ou o HT, né, quanto no processo de refrigeração. Né? Então, nós mudamos a condição do ambiente, principalmente utilizando o fator de temperatura. Vamos pensar em carnes, nós vamos podemos adotar processos de refrigeração e mudar o potencial de oxirredução do ambiente, diminuindo a quantidade de oxigênio, mantendo a carne a vácuo. Isso faz com que muitos micro-organismos não se desenvolvam naquela condição. Nós podemos utilizar alimentos mais processados e adicionar conservantes nesse alimento para inibir o crescimento dos micro-organismos. Nós podemos usar alimentos minimamente processados e simplesmente colocar em ambiente a vácuo refrigerado. Nós podemos, por exemplo, um alimento cozido, tipo um alimento enlatado ou em conserva, nós vamos mudar o quê? Se nós vamos pegar um alimento em conserva, nós vamos mudar o pH, né? Nós vamos manter o alimento em acidez, né? Nós vamos mudar o estado de oxirredução, porque ele vai ficar no ambiente anaeróbico, que vai dar uma condição de ambiente anaeróbico. Nós vamos usar um sal, né? Que vai mudar a atividade da água, e isso faz com que... E nós vamos fazer um tratamento térmico, né? Nós vamos pasteurizar ou outra forma de esterilização daquelas conservas, né? Então, isso faz ser um conjunto de barreiras que nós vamos adotar para que esses micro-organismos diminuam as chances deles se desenvolverem no alimento. Tá bom, pessoal? Tem dúvida com relação às barreiras? Ficaram com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Pode perguntar, Patrícia. Carne de lata. Tá. Qual é a dúvida com relação à carne de lata, Patrícia? Não, eu queria saber qual é a tua dúvida. Pode escrever a pergunta. Pode escrever a pergunta. Tu ficou com alguma dúvida, Maria? Por enquanto não, professor. Tô conseguindo entender. Tá. Pensa aí num exemplo de barreiras. Pensa num alimento aí a ser conservado. E um conjunto de barreiras que existem para a conservação desse alimento. Hein, Maria? Tô pensando, professor. Pode pensar, Patrícia. Pensa num conjunto de barreiras de um alimento. Vamos pensar na carne de lata, carne enlatada, né? Tipo, não precisa... Por exemplo, a gente vai pensar no atum, né? Na sardinha, qualquer carne enlatada, né? Vai existir sal, né? Que vai inibir. Mandioca congelada, nós vamos ter temperatura, que vai estar inibindo o crescimento dos micro-organismos. Nós temos uma barreira, mas uma barreira que vai ser suficiente para controlar o crescimento dos micro-organismos. Essa mandioca
ela pode estar numa condição de a vácuo, né, no qual nós vamos controlar a atmosfera e inibir o crescimento dos micro-organismos também, mas a barreira de estar congelada já ajuda bastante no controle dos micro-organismos, perfeito? E aí, Maria? Pensa num exemplo aí. É que some tudo na minha cabeça quando alguém me pergunta alguma coisa. Ai, pensa no alimento. Pensa no alimento processado, qualquer alimento. Diz aí, um alimento. Salmonela é complicado de controlar, mas ela não tolera frio, salmonela. Então, processos de refrigeração, conservação. O problema é que a salmonela era armazenado, por exemplo, tu está falando de salmonela na casca do ovo, por exemplo. Ela é uma bactéria que, mesmo em temperatura de refrigeração, ela acaba sobrevivendo, né? Na verdade, os ovos, a gente não faz isso, mas em muitos países, os ovos eles passam por um tratamento que é na verdade é um controle bem rígido de presença de salmonela, desde a produção na granja, né, com monitoramento de lote e tratamento de sanitização dos ovos. E aí cada ovo é marcado e tu pode rastrear o ovo, para evitar também qualquer ocorrência de contaminação. Tipo, se for identificado na presença de um ovo pertencente a um lote, aí eles conseguem rastrear todos os ovos e descartar. No Japão, ele é assim. No Japão, eles não têm problemas de risco com salmonela porque eles têm um controle bem rígido, né? Se a gente for pensar, por exemplo, pensar aqui, eu tô pensando só em coisas congeladas agora. Cereais, né? Cereais tipo arroz, feijão, cereais, trigo, aveia. Se controla a temperatura de crescimento dos micro-organismos, principalmente controlando temperatura e umidade do ar. Né? Então, se coloca o alimento numa condição de baixa umidade, né, no qual isso desidrata ainda mais o alimento e que dificulta o crescimento de micro-organismos. Né? Então, tanto que é difícil a gente encontrar saco de arroz mofado, né, no mercado. Né? Então, é muito mais difícil encontrar isso. Isso é uma barreira, né? Mas poderiam existir mais. Tem alimentos, por exemplo, salgadinhos. Salgadinhos, tu utiliza conservantes, né? Ou alimentos processados, geralmente, né? Que são ultraprocessados. Geralmente se usa mais conservantes para manter esses alimentos. Né? Alimentos pouco processados, aí tu vai utilizar outras barreiras, né? Então, exige mais refrigeração, tu vai utilizar pH, né? Para deixar ele num ambiente mais ácido. Vai fazer um salame, né? Um salame ali no qual ele passa por um processo de fermentação, mas muitas vezes é adicionado. Tem muitos trabalhos que adicionam própolis na produção de salame para evitar crescimento de micro-organismos. Existe adição de sais, né, para fazer o controle, existe adição de conservantes. Né, então, tu usa várias estratégias para controlar o crescimento dos micro-organismos. Tá bom, pessoal? Essa parte ela é mais curtinha, né, dos fatores intrínsecos, os extrínsecos e os implícitos aqui, comparados aos intrínsecos. Então, vocês já têm no material de vocês lá no Moodle, então, o conteúdo, né, o material da aula, já está a atividade disponível para vocês fazerem, e também eu vou colocar agora, depois que o Google me mandar a gravação da aula, eu vou dispor para vocês no Moodle também para vocês assistirem. Tá, pessoal? Ok, professor. Então tá. Aí, quarta-feira, a gente tem aula às 1h30 de novo. Tá bom? Ok. Tá bom. Abraço e até quarta. Até quarta, professor. Obrigada pela aula. Nada. Eu que agradeço a presença de vocês. Deixa eu parar a gravação.